Vem aí a Voz do Brasil. Produção Rádio Brás. Gerada nos estúdios da Rede Nacional de Brasília para todo o Brasil. Sete da noite em Brasília. Voz do Brasil. O horário da Central de Atendimento à Mulher é ampliado. Agora o atendimento será feito 24 horas, 7 dias da semana. Essa é a principal notícia de hoje. No Dia do Índio, reservas indígenas recebem luz elétrica. Está no ar a sua voz. A nossa voz. A voz do Brasil. Boa noite, aqui nos estúdios da Rádio Brás, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório, com a participação da jornalista Shirleyde Barbosa. Mulheres vítimas de violência doméstica já podem receber orientações sobre como enfrentar o problema em qualquer dia da semana e em qualquer horário. A partir de hoje, a Central de Atendimento à Mulher vai funcionar em tempo integral, no número 180, recebendo denúncias e orientando as mulheres sobre o que fazer se forem agredidas. Antes, a central funcionava somente em dias úteis e em horário comercial, mas a violência não escolhe dia nem hora para acontecer. O serviço foi criado pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres e começou a funcionar em 25 de novembro do ano passado. A ministra Nilcéa Freire lembrou que as agressões contra a mulher não têm hora para acontecer. Muitos casos ocorrem exatamente de madrugada ou nos finais de semana, quando o serviço não funcionava. O problema é que nesses horários, muitas delegacias especializadas de atendimento à mulher estão fechadas. Além disso, mesmo durante o dia, algumas cidades pequenas não contam com nenhum serviço de proteção à mulher que sofre agressão. A ministra explica o que a vítima deve fazer em casos de violência. Nós vamos poder orientar os primeiros passos dessa mulher que está ou à noite ou de madrugada ou nos fins de semana sendo agredida. Existe um conjunto de recomendações que se faz nessas situações, sobretudo para que elas se encaminhem para um local seguro e não retornem para casa, se elas estão fora de casa, numa situação onde a violência está acontecendo, porque a tendência nessas situações é piorar a agressão. Segundo o balanço divulgado nesta quarta-feira pela Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, a central já atendeu cerca de 18 mil ligações de todo o país nos 4 meses em que funcionou em caráter experimental. Os usuários são principalmente mulheres, casadas ou solteiras, com idade entre 20 e 29 anos e que cursaram apenas o ensino fundamental. A maior parte das ligações vem da região sudeste. De Brasília, Juliana Andrade. Qualquer pessoa pode denunciar um caso de violência contra a mulher. É só ligar para o número 180 a qualquer hora do dia ou da noite. E não precisa se identificar. Seu nome vai ser mantido em completo sigilo. E como hoje é quarta-feira, a jornalista Shirleyde Barbosa está aqui conosco para falar um pouco sobre os direitos da mulher. Boa noite, Shirleyde. Boa noite, Kátia, Luciano e ouvintes da Voz do Brasil. Continuando o assunto sobre o Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e para finalizar essa série sobre os direitos da mulher, hoje a gente vai detalhar outra ação do plano que já tem resultados práticos. E que ação é essa, Shirleyde? Olha, Luciano, essa ação promove atividades no processo educacional para conseguir a igualdade entre os sexos feminino e masculino. Na conversa que eu tive com a Ângela Fontes, subsecretária de Planejamento de Políticas para as Mulheres, ela explicou como isso está acontecendo. Junto com o MEC,
nós, da SPM, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, nós estamos realizando cursos de gênero e diversidade na escola. E isso nós estamos formando profissionais de educação nas redes públicas e privadas. Então, nós temos, no primeiro momento, 1.200 profissionais sendo capacitados nesses temas, para que depois, então, se tenha mais profissionais sendo capacitados. Porque nós estamos trabalhando, essa é uma questão muito sutil, né? O que é a perspectiva de gênero, quais são os papéis de gênero. Então, nós temos que estar discutindo com os educadores essa questão conceitual. E esse trabalho com a formação dos educadores é importante, né, Shirley? Porque é na escola também que os conceitos e valores das nossas crianças estão sendo formados. Exatamente, Kátia. Agora, é muito importante que as mulheres do Brasil conheçam esse Plano Nacional de Políticas para as Mulheres e cobrem das autoridades dos seus municípios que essas ações possam acontecer. Shirley, onde as mulheres podem ter acesso a esse Plano Nacional? Luciano, na página da internet da Secretaria das Mulheres, cujo endereço é www.presidencia.gov.br/spmulheres, ou em qualquer centro de referência de atendimento à mulher, que é ligado à Prefeitura dos municípios. Mas, Shirley, e se por acaso alguma mulher perceber que alguma ação onde ela mora, lá no município dela, não está sendo bem trabalhada, o que ela pode fazer? Olha, Kátia, nesses casos, a pessoa pode ligar para a ouvidoria da Secretaria de Políticas para as Mulheres e fazer sua denúncia ou tirar sua dúvida sobre o Plano de Políticas para as Mulheres. O número é o 0 operadora 61 2104-9391. Mas, Shirley, a gente ouviu agora há pouco aqui na Voz do Brasil que existe um outro número, que é de atendimento à mulher e serve para fazer denúncias de agressões, inclusive atendendo a partir de agora 24 horas por dia, né? Isso mesmo, Luciano. Esse número é o 180 e é o da Central de Atendimento à Mulher. E como bem falou na matéria, a pessoa não precisa se identificar para poder fazer a denúncia. E é gratuito, né, Shirley? Isso mesmo, Kátia. Tá bom, Shirley. Nós agradecemos mais uma vez a sua participação aqui na Voz do Brasil. Eu que agradeço, Kátia, e gostaria de reforçar às mulheres que elas podem e devem conhecer e lutar por todos os seus direitos adquiridos e por aqueles que ainda virão. Com certeza. Voz do Brasil! Hoje, dia 19 de abril, é comemorado o Dia do Índio. E hoje no Brasil existem cerca de 345 mil índios vivendo em 215 comunidades. Isso representa aproximadamente 0,2% da população brasileira. Fora isso, a estimativa da FUNAI é que existem 55 grupos isolados, sem contato com o homem branco, e cerca de 190 mil índios vivendo fora das terras indígenas, inclusive em áreas urbanas. E uma curiosidade, Luciano, os indígenas brasileiros falam pelo menos 180 línguas. A data de hoje foi lembrada Brasil afora. No Rio Grande do Sul, a homenagem a essas comunidades foi presenciada pelo presidente Lula. Lá em Tenente Portela, na reserva indígena do Guarita, 7.500 índios das etnias Caigangue e Guarani receberam hoje luz elétrica em suas casas. Agora eles planejam comprar freezers e geladeiras para produzir e comercializar leite e carne e aumentar a renda da comunidade. Para o presidente Lula, o índio tem direito à educação, saúde e energia elétrica como qualquer cidadão brasileiro. Em comemoração ao Dia do Índio, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o programa Luz para Todos na reserva indígena Guarita, na cidade gaúcha de Tenente Portela, que fica a 453 quilômetros de Porto Alegre. Com a chegada da energia elétrica na reserva, 7.500 índios das etnias Caingangue e Guarani vão poder aumentar a produção de milho, feijão, fumo, frutas, soja, verduras e trigo. Segundo o presidente Lula, o índio é tratado como cidadão brasileiro em seu governo, com direito à terra, saúde, educação e energia elétrica. No nosso governo, para nós, todo dia é dia do índio, porque para nós todo dia
é Dia dos Brasileiros. O presidente Lula defendeu ainda que os índios façam reivindicações ao governo e disse estar disposto a melhorar a vida da comunidade indígena. Cada coisa que nós tivermos que fazer que possa trazer um benefício para uma comunidade indígena, para um pequeno produtor, para um quilombo existente nesse país, pode ficar certo que, por mais difícil que seja, nós não vamos abrir mão de fazer. O governo federal investiu R$ 2.500.000 nas obras do programa Luz para Todos na reserva indígena Guarita. De Brasília, Carolina Pimentel. Em Brasília, para marcar a data comemorativa, a Embrapa anunciou que vai intensificar as ações voltadas às comunidades indígenas. Atualmente, a empresa desenvolve projetos em 4 regiões do Brasil envolvendo 20 etnias. Em comemoração ao Dia do Índio, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, Embrapa, decidiu reforçar o trabalho que vem desenvolvendo em benefício dos povos indígenas. Nesta quarta-feira, em Brasília, a empresa exibiu vídeos e promoveu palestras para tratar do assunto. Atualmente, a Embrapa desenvolve 25 projetos e atividades com 20 etnias, nas regiões Centro-Oeste, Nordeste, Norte e Sul. Tatiana Sá explicou que esses projetos podem ajudar na questão da segurança alimentar e no trabalho de agregação de valor dos produtos feitos pelos índios. Existe uma grande rede de conhecimento, por exemplo, dos povos indígenas e populações tradicionais, que elas têm visões diferenciadas, têm conhecimentos acumulados ancestralmente e que nós precisamos ter uma ponte mais adequada, inclusive com um olhar bastante atento do Estado para uma conexão dessas duas redes em produtos que sejam de benefício da sociedade. Segundo a diretora executiva, um dos resultados do trabalho científico realizado pela Embrapa é o resgate genético das sementes perdidas durante anos. De Brasília, Ivan Richard. E no estado de Pernambuco, o Dia do Índio trouxe boas notícias na área de educação. É que foi anunciado hoje que 24 escolas indígenas serão reformadas. Além disso, mais 5 unidades serão construídas no estado. Isso será possível porque os governos federal e estadual fecharam uma parceria e vão destinar cerca de R$6,5 milhões para a ação. Pernambuco tem atualmente 119 colégios indígenas. Neles estudam 10 mil alunos. A estimativa é que metade desses estudantes sejam beneficiados com os investimentos anunciados hoje. E para melhorar a vida dos índios em todo o território brasileiro, hoje representantes dessa população entregaram um relatório final para a FUNAI. Entre os pedidos estão melhorias na área de saúde, educação e bem-estar. Os representantes dos índios estavam reunidos há uma semana aqui em Brasília, na Conferência Nacional dos Povos Indígenas. A Conferência Indígena terminou nesta quarta-feira com a entrega de um relatório ao presidente da FUNAI, Mestre Pereira Gomes, e a outras autoridades que participaram da cerimônia de encerramento. O relatório contém diretrizes políticas nas áreas de saúde e valorização profissional, entre outras. Além disso, os índios também pedem a reestruturação da Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Jurandir Siretue Chavante, um dos organizadores da conferência, espera que o governo analise o relatório e aceite as reivindicações dos índios. Nós demos nossa proposta, nós entregamos nossas diretrizes, depende do Estado. A Conferência Indígena começou na última quarta-feira e terminou hoje com uma partida de futebol entre a seleção indígena e a seleção do Distrito Federal. De Brasília, Roberta Lopes. 7h13. E terminou agora há pouco a reunião do Comitê de Política Monetária, Copom. Vamos ao vivo ao Banco Central com Lourenço Melo. Lourenço, boa noite. Boa noite, Kátia. A taxa de juros anual, a Selic, caiu de 16,5% para 15,75%. A decisão foi anunciada há pouco pelo Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom, ao final de sua reunião. Desde a semana passada, as principais instituições financeiras do país previam essa queda da taxa de juros em 0,75%. O Banco Central informou que vai acompanhar a evolução da economia brasileira até a próxima reunião do Copom, dentro de 45 dias, para então definir os próximos passos na sua estratégia de política monetária.
De Brasília, Lourenço Canuto. Hoje você acompanha aqui na Voz do Brasil a segunda matéria sobre os 10 anos do massacre em Eldorados dos Carajás. Você vai conhecer a história de um dos sobreviventes do massacre que teve sequelas depois de ser atingido por um tiro. Mas se é terra prometida, por que é que eu vou pagar com a minha própria vida sem nada a plantar? Cego e surdo do lado esquerdo, José Carlos Moreira é um dos sobreviventes do massacre de Eldorado dos Carajás, ocorrido no dia 17 de abril de 1996. A bala está ainda hoje alojada na cabeça. Com isso, José Carlos não pode fazer esforço físico. Filho único, ele recebe os cuidados da mãe, Dona Maria Raimunda Agapito. Sente dor, sente comoção, dói muito a cabeça, dá comoção. De primeira comoção, quando dava nele, eu lutava com ele. O que é a comoção? A comoção, ele querendo botar força. Agitado, se ele o que puder, ele rebenta tudo. Viu? Aí agora, um tempo desse, eu não aguentei mais. Precisou eu chamar os vizinhos para me ajudar. Carlos sobreviveu após 3 dias em coma. Perdeu a visão e a audição do lado esquerdo e agora está perdendo a audição do outro ouvido. O massacre mudou para sempre a vida dele. Para mim não está muito bom não, né? Porque somente essa bala alojada ainda, que ela está alojada ainda na minha cabeça ainda, né? Porque se eu fizer alguma coisa, ela começa a doer. Eu vou para a roça, trabalho, chego lá e não dou conta. Aí eu vou me deito e fico lá deitado, né? Aí quando na hora a gente vir para casa eu venho, né? Porque eu não aguento trabalhar. Há 5 anos, José Carlos recebe uma pensão de 1 salário mínimo, já que não pode mais trabalhar. Com o dinheiro, pôde sonhar em constituir uma nova família. E há 1 ano teve a primeira filha e também adotou outra menina. A família possui 2 casas no assentamento 17 de abril, construído após o massacre. A mãe mora ao lado para ajudar a cuidar da saúde de José. A situação dele mobiliza toda a família. A dor de Raimunda não é maior que a da viúva Maria Alice Oliveira. O marido, Joaquim Alves, foi um dos 19 homens mortos no massacre. Ele levou 4 tiros. Um deles, no pescoço, foi fatal. Maria Alice criou sozinha os 3 filhos. Muita tristeza de saber que veio um tanto de gente daquele morto e ele era um dos que estava no meio. Queria justiça. Criar filho sem pai é muito difícil. A justiça pedida por Maria Alice é lenta. 10 anos depois do massacre, ninguém está preso. 2 comandantes da Polícia Militar foram condenados e 144 policiais absolvidos. Os 2 comandantes recorreram da decisão da Justiça e aguardam em liberdade o julgamento do recurso. De Eldorado dos Carajás, no Pará, Alessandra Bastos. Ônibus com elevadores, sinais de trânsito sonoros. Essas são algumas coisas que estão ao nosso redor e passam despercebidos, mas para quem tem algum tipo de deficiência faz muita diferença. Por isso está acontecendo em todo o Brasil uma rodada de discussões com a sociedade para saber como é a realidade e o que é preciso fazer para melhorar a vida de quem possui algum tipo de deficiência. Os direitos da pessoa com deficiência estão sendo discutidos em todo o país. Com o tema acessibilidade, você também tem compromisso. Conferências estão sendo promovidas nos estados pela Coordenadoria Nacional para a Integração da Pessoa com Deficiência da Secretaria Nacional de Direitos Humanos da Presidência da República. A ideia é fortalecer a relação entre governo e sociedade como forma de melhorar a formulação e execução de políticas voltadas para essas pessoas. De acordo com a coordenadora nacional do CORD, Isabel Loureiro, o objetivo das conferências é ouvir a sociedade para aprimorar as ações voltadas à pessoa portadora de deficiência. É importante que a sociedade traga, através das conferências, as suas demandas, tanto para o aprimoramento da lei e da política, principalmente da política, e da alocação dos recursos públicos para que essa política se transforme em ações práticas
para a qualidade de vida. Essa é a finalidade principal da conferência. E impulsionar a inclusão das pessoas com deficiência no Brasil. Segundo ela, o Brasil está entre os 5 países do continente americano com melhor situação em relação à implantação de políticas inclusivas. Para Luiz Maurício, presidente de uma associação de deficientes no Distrito Federal, a melhoria na acessibilidade poderia começar pelo transporte público. Então, a grande demanda é que essa questão do nosso direito de ir e vir que não é respeitado. Das conferências realizadas nos estados e no Distrito Federal, sairão 20 delegados para representar suas regiões na Conferência Nacional, que acontecerá entre os dias 12 e 15 de maio em Brasília. De Brasília, Valtemir Rodrigues. Uma fonte alternativa para gerar energia elétrica. Gerada pela força dos ventos, a energia eólica é renovável, inesgotável e limpa, além de manter intacta a flora e a fauna dos campos onde ela está. E o Brasil terá o maior complexo eólico da América Latina, em Osório, no Rio Grande do Sul. Hoje o presidente Lula visitou as obras do complexo e falou da importância do Brasil buscar novas fontes de energia. O complexo eólico de Osório, no Rio Grande do Sul, vai ser o maior da América Latina. Quando estiver pronto, terá a capacidade de gerar 150 megawatts de energia, suficiente para abastecer 117 residências. Na visita que fez ao canteiro de obras do complexo eólico, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva destacou a importância do Brasil ter mais uma alternativa para se produzir energia, que, segundo ele, poderá ajudar o país a ser um grande centro mundial energético. O Brasil está numa situação privilegiada, que se nós continuarmos trabalhando sério, a gente pode, sem nenhum medo, sem nenhuma dúvida e sem nenhuma falta de humildade, a gente dizer que o Brasil tem todas as condições de se transformar no centro mundial da produção de novas matrizes energéticas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, a construção do complexo eólico de Osório terá investimentos de 662 milhões de reais. 40 empresas deverão participar da execução das obras, que vão criar 600 empregos diretos e 2.400 indiretos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva ainda está no Rio Grande do Sul, onde participa em Porto Alegre da inauguração do setor de emergência do Hospital Nossa Senhora da Conceição. De Brasília, Nelson Mota Gomes. O acúmulo de fezes dos porcos traz danos para o meio ambiente e pode afetar a saúde dos seres humanos. E para evitar esses problemas, os criadores de suínos querem uma linha de crédito para investir no tratamento dos dejetos. Com um rebanho de cerca de 6 milhões de porcos, o estado de Santa Catarina sofre com o problema de tratar os dejetos gerados pelos animais. Por isso, Santa Catarina e outros estados que também têm grandes criações de porcos, como Paraná e Rio Grande do Sul, querem que seja aprovada uma linha de crédito para investir em obras que permitam o tratamento dos dejetos. Isso porque os dejetos armazenados geram gás metano, que destrói a camada de ozônio e também poluem o solo e a água com substâncias que podem até causar câncer. Representantes da Associação Catarinense de Criadores de Suínos e do Núcleo Agrário da Câmara dos Deputados se reuniram nesta quarta-feira com o ministro da Agricultura, Roberto Rodrigues. No encontro, eles discutiram a linha de crédito para os criadores de porcos. Uma proposta foi elaborada pelos Ministérios da Agricultura, Meio Ambiente e outros e sugere que os criadores possam ter juros zero e prazos de até 10 anos para que os produtores paguem o empréstimo. Ivan Vedequim, que é secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, afirmou que o Ministério trabalha para viabilizar a linha de crédito. Nós vamos trabalhar em cima dessa proposta, já a partir da semana que vem, para escolher quais os caminhos que se pode utilizar para viabilizar a construção de unidades que deem um tratamento para os dejetos gerados na produção de suínos. Os recursos devem ser disponibilizados pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES. De Brasília, Yara Aquino.
Uma operação da Receita Federal, Ministério Público da União e Polícia Federal apreendeu hoje em São Paulo computadores e documentos de escritórios suspeitos de fraudar a declaração de imposto de renda. A Receita acredita que o esquema alterava valores na declaração anual, fazendo com que a devolução de imposto para o contribuinte fosse maior do que deveria ser. A estimativa é que só no estado de São Paulo as restituições ilegais tenham atingido 50 milhões de reais nos últimos 3 anos. Essas foram as principais notícias de hoje na Voz do Brasil. O horário da Central de Atendimento à Mulher é ampliado. No Dia do Índio, a luz elétrica chega a reservas indígenas. Conselho Monetário Nacional baixa os juros, a queda foi de 0,75%. Este foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da Rádio Brás com sonoplastia de Leleco Santos. Produção de Ellen Bernardes e Rosineide Evangelista. Edição de Anelise Borges, Dini Moraes, Ana Pimenta e Daniele Almeida. Voltamos amanhã com as notícias que vão fazer diferença no seu dia a dia. Uma boa noite. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite e até amanhã. Voz do Brasil.